Olá pessoal, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana aqui com a Aquavero. O intuito desse programa é contar para você os principais acontecimentos, as notícias, as falas de pessoas importantes no cenário macroeconômico nesta última semana, nessa semana que se encerra agora, e já ver o que vai ser importante para a próxima semana, onde a gente precisa manter as nossas atenções para o que vai fazer preço e vai mexer com o cenário atual. A gente vai comentar sobre essa semana que se encerrou aqui no dia 11 de setembro, ou seja, essa primeira semana cheia do mês de setembro, começando o nono mês aqui no ano. E nessa semana a gente teve uma semana positiva para o nosso mercado. O nosso índice Bovespa, que veio de uma queda na semana anterior, nessa última semana teve uma alta de 1,3% e voltou ali para casa dos 112.300 pontos. Esse índice Bovespa que a gente comenta sempre aqui, que chegou ali ao patamar dos 130 mil pontos, depois teve uma forte correção, caiu até a casa dos 97 mil pontos, e agora a gente vê o índice ficando nessa casa dos 110, 112 mil pontos agora. Com isso, no ano, o nosso índice Bovespa, o principal índice de ações aqui do Brasil, avança 7,1% neste ano de 2022, uma alta considerável aqui para o ano. Quando a gente olha para o dólar praticamente ficou no 0 a 0 nessa última semana e teve um recuo de 0,2%, voltando ali para casa dos R$ 5,16. No ano, agora o dólar recua 7,6% frente à nossa moeda brasileira. Esse dólar que a gente também sempre comenta, já ficou no patamar de 5,70, 5,80, voltou até uma casa de 4,70 e voltou a ganhar força e tem ficado nessa casa de 5,10 a 5,20. Quando a gente leva para a curva de juros, nesta última semana, a curva de juros encerrou em queda a partir dos vencimentos ali do final de 2024. Os principais impulsionadores desse movimento no decorrer dos últimos dias foram a fala mais dura do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, e a gente vai comentar bastante sobre isso. A gente teve também, olhando lá para fora, nos Estados Unidos, as bolsas seguindo em alerta e nessa última semana voltaram a subir, uma leve recuperação aqui nessa última semana. O S&P 500 cai aproximadamente 15% ainda no ano de 2022 e o Nasdaq 23% aproximadamente. Começando o nosso giro de notícias, fazendo a nossa volta ao mundo aqui, nessa última semana a gente teve o mercado mantendo as atenções aqui nas falas lá dos Estados Unidos sobre política monetária, porque é um termômetro muito importante para tudo que vai acontecer na economia a partir de então. O presidente do Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, ele manteve um discurso mais duro, que a gente fala aqui, que é um discurso mais hawkish, de aperto monetário, dizendo que não hesitará em seus esforços para conter a inflação, abre aspas, até que o trabalho esteja feito, fecha aspas. Com isso, o mercado entende que, de fato, o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos vai manter esse ritmo de aperto e vai manter a sua postura para frear a inflação, que preocupa bastante não só nos Estados Unidos, mas já as principais economias do mundo. Olhando para indicadores dos Estados Unidos, a gente teve o ISM lá dos Estados Unidos de serviços nessa última semana, e esse índice acelerou de 56,7 para 56,9 pontos em agosto, na direção oposta do que era esperado pelo mercado, pelo consenso do mercado, com uma melhora na composição e transmitindo o mesmo sentimento de resiliência da atividade econômica, registrado também na divulgação do ISM industrial, que foi um dado que a gente comentou aqui nas últimas semanas. Os grupos de novos pedidos e também o grupo de atividade, os dois atingiram o maior patamar desde dezembro de 2021, ao passo que o índice de preços permanece em nível bastante elevado, reforçando a manutenção das pressões sobre a inflação de serviços lá para os Estados Unidos. Esse índice, essa divulgação desse indicador fez bastante diferença nessa última semana e pegou o mercado bastante de surpresa aqui. Quando a gente leva para o velho continente, na Europa, o Banco Central Europeu, responsável por conduzir a política monetária da zona do euro, ele elevou os juros lá da zona do euro em 0,75 ponto percentual
em linha com o que já era amplamente esperado pelo mercado. O PIB da zona do euro subiu 4,1% no segundo trimestre, saindo de 3,9% que tinha sido divulgado na última revisão. A Libra, que é a moeda lá do Reino Unido, caiu para o nível mais baixo ante o dólar desde 1985, com o mercado do Reino Unido à espera dos detalhes dos planos da nova primeira-ministra lá do Reino Unido, a Liz Truss. Ainda por lá, a gente teve o BOE, o Banco da Inglaterra, Bank of England, adiando em uma semana a reunião que eles fariam nessa próxima semana para fazer a decisão, para comunicar a decisão de política monetária lá da Inglaterra, do Reino Unido, em função do luto nacional pela morte da Rainha Elizabeth II. A decisão seria na próxima quinta-feira, dia 15, e agora ficou para o dia 22. Na China, o índice de preços ao consumidor, o CPI, uma medida aqui de inflação, de fato, do bolso da população, cresceu 2,5% em agosto, em base anual, e abaixo das estimativas do mercado de 2,8%. Já o índice de preços ao produtor, o PPI, que é uma outra medida de inflação, avançou 2,3% no mês passado, contra 3% esperado pelo mercado, ou seja, a inflação na China um pouco abaixo das expectativas. O Banco Central da China, o PBOC, anunciou corte na taxa de reserva cambial para desacelerar a depreciação do yuan, da moeda lá da China, e o governo disse que vai acelerar a implementação de estímulos para a retomada da economia. Essa desaceleração da China causa bastante preocupação, não só para o país, mas como para o restante do mundo também, a China sendo esse grande produtor e um grande comprador de insumos, de matéria-prima, de commodities e por aí vai. Falando em commodities, as commodities estão sendo pressionadas por dados que mostram essa desaceleração da economia, como a China, como a da China, que reportou esse crescimento de 7,1% das exportações em agosto, ante uma alta de 18% em julho e de 12,5% que era esperado pelo mercado. Já as importações lá da China subiram 0,3%, contra 2,3% em julho, e a expectativa era de 1,5% de crescimento. Ainda por lá, no radar, em relação à Covid-19, a cidade chinesa de Chengdu, uma cidade bastante relevante para o país, também estendeu por tempo indeterminado o lockdown que está sendo feito para combater a Covid. Lembrando que a China é um país que pratica uma política de Covid zero. Terminando essa volta ao mundo e vindo para o Brasil, no noticiário local, nesta última semana, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que o PIB brasileiro já cresceu 2,5% em 2022 e deve encerrar o ano com uma expansão de 3% ou mais. Ele também falou que o câmbio de equilíbrio, a taxa de câmbio, né, a relação entre o real e o dólar de equilíbrio tem estado mais alto e, abre aspas, ele disse, não queremos o câmbio lá embaixo e o juro lá em cima trazendo capital especulativo, fecha aspas. Já o presidente Jair Bolsonaro disse que o Guedes pretende taxar em 15% os dividendos de quem ganha acima de R$400 mil por mês para financiar o Auxílio Brasil de R$600 em 2023, conforme publicado pela Bloomberg. As declarações recentes do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como a gente comentou lá no início aqui do programa, e do diretor de política monetária do Brasil, Bruno Serra, foram consideradas mais hawkish, mais duras, mais de aperto monetário pelo mercado e elevaram as apostas de mais um ajuste da Selic nesta próxima reunião que nós teremos agora em setembro. Em um evento recente, o Campos Neto disse que, abre aspas, a mensagem que continua valendo é de que analisaremos um possível ajuste final, fecha aspas. Já o Bruno Serra, o diretor de política monetária aqui do Banco Central, afirmou que o BC acabou de subir os juros na última reunião e terá, abre aspas, discussão na próxima de algum ajuste residual, fecha aspas. Já entre os indicadores, a gente teve o principal indicador aqui divulgado nessa última semana sendo a inflação medida através do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é divulgado aqui no Brasil e medido pelo IBGE,
E esse dado, essa inflação de agosto aqui para o Brasil, caiu 0,36%, ou seja, nós tivemos uma deflação no mês de 0,36%. Esse é o melhor resultado para o mês desde 1998 e o quarto melhor da série histórica do IBGE, que foi iniciada lá em 1980. Essa é a segunda queda consecutiva de inflação aqui no Brasil, que já havia recuado 0,68% lá em julho. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, havia sinalizado nessa semana que não descarta um aumento residual dos juros brasileiros no próximo encontro do Comitê de Política Monetária, o Copom, e depois do recuo da inflação, alguns investidores voltaram a alimentar expectativas de que o ciclo de aumento da Selic esteja, de fato, chegando ao fim. A gente teve um outro índice de preços aqui, o IGPDI, recuando 0,55% em agosto, ante uma estimativa do mercado de recuo de 0,53%. Olhando para o panorama econômico, o mercado acompanhou a divulgação do relatório Focus na segunda-feira e para 2022 a projeção para a inflação para o IPCA caiu de 6,7%, foi para 6,61%. Esse indicador, essa expectativa que vem sendo revisada para baixo durante os últimos meses. E para 2023, agora também começou a ser revisada para baixo, saindo de 5,30% para 5,27%. Lembrando que aqui são expectativas consolidadas, uma mediana das expectativas consolidadas dos principais economistas e analistas do Brasil. E no radar corporativo, as ações de empresas ligadas à saúde subiram após o STF suspender o piso salarial da enfermagem. Já os frigoríficos caíram com a expectativa de queda drástica nas importações de proteínas pela China. Agora que a gente terminou a nossa volta ao mundo, a gente entendeu tudo o que aconteceu e tudo que foi importante nessa última semana, é importante a gente saber onde mirar as nossas atenções para o que vem pela frente. Nessa próxima semana, lá fora, o destaque serão as divulgações de inflação ao consumidor, o CPI, e ao produtor, o PPI, dos Estados Unidos, dessa vez, referente ao mês de agosto, bem como da inflação ao consumidor na zona do euro, de agosto também. Por fim, haverá publicação de diversos indicadores de atividade na Europa, na China e nos Estados Unidos, uma semana bem importante de indicadores. Por aqui, as atenções ficam voltadas para a divulgação de indicadores de atividade econômica relativa ao mês de julho ainda. A gente vai ter vendas no comércio varejista, receitas do setor de serviços e o IBCBR, que é uma proxy mensal do PIB calculada pelo Banco Central. E você